Primeiro, uma palavrinha para o casal que está celebrando 32 anos de vida. Acho que vocês combinaram com o escritor sagrado. A primeira leitura veio assim, de encomenda, né? Daquelas coincidências felizes. Meus irmãos, que coisa boa. Quero saudar aos padres que estão presentes, a equipe de leitores, os ministros da Eucaristia, vocês que estão aqui na Basílica Velha e quem reza conosco pela rádio, pela televisão, pelo nosso portal A12. Queria perguntar, quem que é da zona rural ou já foi ou tem contato com a zona rural? Levante a mão, por favor. Olha que coisa boa. Quanta gente, né? Pode abaixar. Obrigado. Vocês vão entender então o que eu quero dizer. Quanto tempo ou quanto tempos? A gente sabe que, por exemplo, o jogo de futebol tem 2 tempos, não é? Quantos tempos tem a colheita ou a plantação ou a semeadura? Quantos tempos? 5, né? Primeiro, é o tempo de preparar o terreno. Segundo, é o tempo de semear. Terceiro, é o tempo de cuidar para que o mato não tome conta, as ervas daninhas não tome conta. Quarto, é o tempo da colheita. E quinto, o tempo de aproveitar aquilo que se colheu. Não é assim? Vamos dar um exemplo para quem é mais do sul ou para quem é lá do Vale do Rio São Francisco, em Pernambuco e na Bahia, onde se planta muita uva. Não é assim? Primeiro a gente tem que preparar a parreira podando. Tem a hora certa, o tempo certo. Depois tem que zelar para que a uva não se perca. Não venha o passarinho, não venha uma praga. Tem a hora da colheita. Tem a hora depois de saborear aquele fruto delicioso. Na igreja, na missionariedade da igreja, na apostolicidade da igreja, é a mesma coisa. Hoje, nós estamos celebrando 2 santos muito importantes para a igreja, sobretudo para a Europa do Leste. 2 irmãos de sangue, olha que coisa rara. 2 irmãos de sangue que foram declarados santos. São Cirilo, que foi monge, e São Metódio, que foi bispo. Eles nos ensinam. Na obra da evangelização, é assim também. O primeiro tempo é a hora da gente arrancar os tocos, é a hora da gente tirar as pedras, é a hora da gente preparar o terreno onde a missão vai cair, onde o evangelho vai acontecer. Aí você pode pensar, qual que é o tipo de toco, qual é o tipo de pedra que a gente precisa tirar? Não estou falando da pedra fixa, né? Do toco físico, não, né? Na obra da evangelização, é a hora da preparação. Segunda coisa, é a hora de semear. Por exemplo, como que é importante que nas paróquias nós tenhamos uma catequese bem organizada, bem estruturada. Porque através da catequese, seja dos sacramentos da iniciação, a catequese familiar, a catequese matrimonial, é a hora da semeadura. É hora de semear, é hora de lançar a semente, mas não é uma semente qualquer, é a semente da boa nova, é a semente da palavra de Deus, é a semente do evangelho. Só que semeando, não basta só jogar a semente na terra e deixar lá. Vem a hora da fiscalização, vem a hora da vigilância. Por isso que, por exemplo, na catequese, primeiro se faz a iniciação cristã, depois nós temos a catequese da perseverança, que em muitas dioceses, em muitas paróquias, é a chamada catequese, o caminho catecumenato, porque a pessoa vai se introduzindo na fé, a pessoa vai sendo cuidada para que aquele sinal primeiro, para aquela semente primeira não se perca.
e depois vem o momento da colheita. É a hora em que a gente toma consciência do nosso compromisso cristão, nós começamos a trabalhar para a paróquia, para a comunidade, na diocese, levando outras pessoas neste mesmo caminho. Por exemplo, através das pastorais. Pastoral do batismo, pastoral familiar, pastoral da saúde. Quantas pastorais nós temos servindo a nossa igreja, nas comunidades, nas paróquias, né? É a hora de nós que já somos iniciados, levarmos outras pessoas a se iniciarem também, né? E depois é o momento em que nós vamos saborear os frutos que já estão sendo colhidos, né? Por isso, uma coisa que alegra muito o coração dos padres, e tenho certeza que os padres que estão aqui já sentiram isso muitas vezes, é quando a gente vê o dinamismo, é quando a gente vê a força, é quando a gente percebe o ritmo da caminhada de uma comunidade, né? Por isso que também nas igrejas, nas paróquias, nas dioceses, diferentemente do que acontecia antes, nós os padres não ficamos para sempre numa paróquia. Qual que é a nossa missão? É de preparar o terreno, é de semear, é de cuidar para que as ervas daninhas do mundo não tomem conta. E quando está na hora da colheita, quem sabe muitas vezes a gente vai embora, não é, padre? E deixa para outro colher. Quando a gente percebe que a comunidade, a paróquia, a diocese já está suficientemente madura para caminhar com as próprias pernas, aí é o momento da comunidade começar a olhar para fora de si. É o momento da comunidade começar a perceber que existem outras comunidades que precisam mais do que a gente. É a hora da missionariedade. Vamos olhar o exemplo de São Cirilo e de São Metódio, que são patronos da Igreja do Leste, que evangelizaram os eslavos. Eles poderiam ter ficado na vidinha deles lá sossegada, na vidinha deles tranquila, né? Eles poderiam ficar lá confortáveis na casa deles, mas não. Eles foram impelidos à missão, eles olharam para cima do muro que os estava cercando e perceberam que lá fora havia outras necessidades. É a hora que uma paróquia, é a hora que uma comunidade já não pode mais caber em si mesmo, mas tem que ir mais além. Quantas dioceses que do Brasil, por exemplo, têm missionários na África? Quantas paróquias que realizam as missões populares para trazer para o seio da igreja pessoas que às vezes estão afastadas? Vou dar um exemplo bem perto para você. O seu grupo do Terço dos Homens. Quem sabe quando vocês começaram, não era um grupinho pequeno? Começou ali com 5, 6, 8, 12, 15 pessoas. E hoje o seu grupo já está assim, bem constituído, já com bastante gente, já está mais forte. É a hora então da gente não olhar só para o grupo, mas é a hora da gente olhar para fora, para perceber onde outras pessoas, onde outras comunidades estão precisando da gente. Por isso, meus irmãos, que esse dinamismo da igreja, esse dinamismo missionário, é que nem o sangue que corre nas veias da igreja, é que nem o fermento que cai na massa, fecunda aquela massa e faz ela crescer. É por isso que na igreja pode perder tudo. Na igreja pode acabar tudo, menos este elan missionário, menos esse dinamismo missionário, porque é ele que faz a igreja fecundar, é ele que faz a igreja ir mais além. Aí, meus irmãos, eu vou terminando a reflexão com um pensamento a mais. É importante que a gente saia da zona de conforto. É importante que a gente saia daquela situação cômoda. Lá mesmo onde o senhor mora, na Bahia, em Pernambuco, em Minas Gerais, é importante a gente olhar para fora e perguntar assim:
Onde será que Deus está precisando de mim? O que eu posso fazer a mais para levar outros irmãos a ter esta mesma alegria da fé que eu tenho? É a hora do ir mais para lá. É o que o Papa Francisco nos fala, quando ele diz assim que nós não podemos ser uma igreja de sacristia, mas não é a sacristia física que nem tem aqui na Basílica, é que a gente às vezes fica na situação confortável, acha que já fez tudo o que precisava fazer e a gente se esquece de olhar um pouquinho mais. Então, meus irmãos, eu queria deixar para todos nós esta palavra que nós ouvimos, que está aqui na mesa da palavra, esta reflexão que nós fazemos, e o exemplo de São Cirilo e de São Metódio que nos anime. Falando de missões, eu queria convidar a todos a rezarmos juntos por uma cidade lá de Santa Catarina, chamada São José do Cerrito. Nesta segunda quinzena de fevereiro e no mês de março, a cidade de São José do Cerrito vai receber a graça das Santas Missões, além de outras cidades que também já estão sendo organizadas para as Santas Missões, para que seja um tempo em que a palavra possa cair, possa fecundar e produzir frutos, e frutos que permaneçam com a bênção de São Cirilo e Metódio, com a proteção de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. What?